Boa noite. Começa agora mais um Conexão ND aqui na Record News. E hoje com um tema realmente polêmico, que está dividindo opiniões. Vamos falar sobre o voto impresso auditável. No último domingo agora, milhares de pessoas em todo o país se manifestaram a favor da proposta. E você, é contra ou a favor? E para debater esse tema que se tornou um tanto polêmico e já se transformou até num determinado embate entre poderes, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Record News o Dr. Márcio Vicari e o Dr. Marcelo Pellegrino. Boa noite, obrigado pela presença dos senhores. Eu estou me sentindo lisonjeado hoje porque eu estou na presença de dois advogados que eu admiro muito, que eu respeito muito e mais ainda feliz em poder colocar esse tema em debate com duas mentes maravilhosas, né? Então eu já vou provocar. A favor ou contra, doutor Vicari? Eu sou tendencialmente a favor do voto auditável, porque sou a favor da possibilidade de fiscalização, no sentido mais amplo da palavra, daquilo que é o momento mais crucial da vida democrática, que é a entrega do poder do povo, que é o seu detentor último, aos seus representantes. Doutor Marcelo, favor ou contra? Eu sou contra, não é o voto impresso, até porque o voto já é auditável. E que se nós formos olhar para a história do Brasil, nós vemos que desde o Império até a República, a história do voto impresso e da sua apuração são a história da fraude e a história do erro humano. Não por outra razão, a Justiça Eleitoral, já na década de 80, início dos anos 90, passa a um processo de informatização tanto do alistamento como do processo de apuração e do processo de voto. E, ao meu ver, com todo respeito à orientação contrária, me parece que a solução apresentada, ela traz uma camada de muita insegurança, muita dúvida, razão pela qual eu sou a favor do voto como é hoje, auditável, livre e idôneo, como nós temos na Justiça Eleitoral de hoje. Agora vem a primeira controvérsia. Auditável já é ou não é? Porque o que a gente ouve é que ele não é auditável. Tanto que o PSDB, na eleição de Dilma e Aécio, tentou junto ao TSE respostas sobre a eleição e não conseguiu, levou um ano. E alegando o quê? Que ele não conseguia auditar o voto externamente. A Polícia Federal, e isso aconteceu hoje, o presidente Bolsonaro mostrou um documento da Polícia Federal de 2016, aonde a Polícia Federal deixa claro que o voto não é auditável. Eles não conseguem. E agora? Na política, como no direito, a gente trabalha com conceitos, né, Paulo? E o problema aí está exatamente no conceito de auditável. Quem diz que o voto hoje não é auditável, está errado. Quem diz que o voto é plenamente auditável, também está errado, na minha opinião. O voto é auditável, ele tem formas de se auditar, em especial pelo que a gente chama de votação paralela, além dos controles prévios da urna. Mas o que está se propondo na PEC, que está em exame no Congresso, é uma ampliação dessa possibilidade de auditar. Nós temos, por exemplo, algumas restrições da auditagem dos votos em relação ao sistema que serve, o software que serve para as urnas. Esses sistemas, tanto o das urnas, mas mais especificamente os das totalizações, são sistemas sob o controle do Tribunal Superior Eleitoral e cujo código-fonte, que é aquela possibilidade, a chave para se entrar no sistema, é privativa do tribunal. Ninguém tem acesso. Então, é nesse sentido que a Polícia Federal, por exemplo, diz que ela não consegue auditar. Porque, de fato, quando não se tem o código-fonte do software, se vai até um ponto, dali para frente não se consegue ir.
E daí, doutor Marcelo? Veja, é uma questão de perspectiva, o debate é muito bom em razão disso. Desde 2009, nós temos um teste de integridade na urna. E eu vou até me valer aqui da minha cola, Paulo, porque nós temos uma cerimônia de assinatura digital e lacração de sistemas, temos a audiência de geração de mídias, temos a audiência de configuração de urna, todos esses eventos abertos a partidos, ao juiz, ao promotor eleitoral e quem quer queira participar. Temos a auditoria de integridade dos sistemas de votação, que é a votação paralela. E aí eu digo que é a auditagem. Veja, nós podemos fazer auditagem sob duas perspectivas, não é? Eu posso determinar especificamente qual voto está naquela urna, isso seria uma ideia. A outra é identificar que tudo aquilo que eu inserir naquela máquina será exatamente o resultado que eu pretendi. Isso se faz com a votação paralela. O que se faz no dia da votação? É feito um sorteio, essas urnas são reunidas, não é? E é feita uma votação em cédula de papel, e essas cédulas de papel depois são inseridas, tem as informações inseridas na urna eletrônica, para se mostrar que é uma coincidência, ou seja, todo o conteúdo que se aperta ali naqueles botões é o conteúdo que vai, de fato, sair. A outra questão relevante, que me parece que afasta a ideia de fraude na urna, é que as urnas comportam apenas 400 votos. Então, para eu fraudar uma eleição presidencial, eu teria que, individualmente, abrir cada uma dessas urnas, fazer inserir um programa que é de muito difícil admissão. Quando chegam os resultados lá, eles não chegam todos juntos, não é de urna em urna, e é ali que pode acontecer uma fraude. Mas por isso você tem os boletins de urna. Cada sessão eleitoral é publicado depois de fim a votação, cada urna eletrônica, você aperta ali o finalizar e imprime-se o boletim de urna. Esse boletim de urna tem todos os votos com os respectivos candidatos. Por isso que em cidades menores, os partidos sabem o resultado da eleição antes do TRE. E como é que eu faço auditoria de resultado? Eu somo os boletins de urna, que foi o que fez o PSDB, que não encontrou nenhuma fraude, somo os boletins de urna e chego ao mesmo resultado. Nós acabamos de ter uma experiência agora, de uma missão internacional na cidade de Petrolândia, na eleição suplementar. Os alunos integraram a votação paralela, introduziram os votos impressos dessa votação paralela e depois esses votos foram computados por integrantes da OAB. E houve a feliz coincidência de todos esses votos, como tem acontecido há mais de 25 anos em milhares e milhares de eleições nacionais. Então é um sistema, Paulo, sem querer me alongar e tomar o tempo aqui do meu querido colega Márcio Vicari, é um sistema que é colocado à prova há mais de 25 anos. E é possível, eu posso até concordar, nós podemos ampliar o teste de integridade, nós podemos criar outros mecanismos, mas eu acho que num momento como nós estamos vivendo, um momento de intensa polarização política, não é? A adoção do meio impresso, que sempre foi significado de fraude na apuração, fraude na totalização, não é o caminho mais adequado. Então aqui eu também faço uma análise um pouco política sobre o momento atual, não é? E a inadequação, ao meu ver, da introdução de forma abrupta desse novo sistema. Eu vou provocar o senhor agora. Eu vou provocar um dado importante que o Marcelo falou. É porque tudo que ele está falando, de repente, por que então o voto impresso? Se ele está falando que é tudo normal, é tudo bem. Mas veja, o doutor Marcelo Peregrino falou uma coisa muito interessante que a maioria das pessoas até desconhece. Cada urna emite um boletim de urna ao final da votação. Ela emite antes da votação um documento escrito, um papelzinho, que é a zerésima, que a gente chama, para mostrar que ali dentro não há nenhum voto pré-programado, e ao final emite um outro papelzinho, que é o boletim de urna, em várias cópias. Uma fica lá fixada, outra é entregue para os partidos e tal. O que a PEC propõe é que esse papelzinho seja emitido para cada voto sem contato manual. Eu não vejo o porquê, já que o boletim de urna é um documento escrito que se emite ao final da votação, urna a urna, eu não vejo por que não se possa fazer o mesmo procedimento, voto a voto, desde que naturalmente se resguarde o sigilo do voto,
que a PEC propõe resguardar. Esse argumento de que nós ficaríamos sujeitos a uma contagem muito complicada, porque o Brasil é muito grande e isso tomaria muito tempo, é um argumento válido, mas eu acho que o que se opõe a ele, por quem defende o voto auditável, é que a rapidez não é tudo. Talvez a segurança valha mais do que a rapidez em determinadas circunstâncias, e nesta em particular. Ou seja, a contagem de votos pode até demorar, mas nós somos um país grande, mas há outros países tão grandes quanto o nosso que não usam esse sistema e não veem problema nisso. Aliás, somos só nós, pouquíssimos países, nós e mais pouquíssimos, que usamos um método exclusivamente eletrônico, né? Então a proposta vai nessa linha, porque há dois momentos cruciais, Paulo, e falaste muito bem. Um é a possibilidade de fraude em tese, eu estou falando aqui em tese, naturalmente, da urna em si, de alguma malfunção da urna ou de algum problema relativo ao próprio software da urna. Outro é da totalização, que também ocorre não às vistas de todos e sem a possibilidade, aí sim, de conferência, a não ser que se fizesse o quê? Porque o contra-argumento é, não, mas basta pegar todos os boletins de urna do país e somar. Sim, mas isso também dá tanto trabalho quase quanto somar os votos, né? Então eu não vejo tanta disparidade aí. Seria possível fazer essa aferição por papel voto a voto e os óbices aí acabam sendo de outra ordem. Ou o óbice político, o Dr. Marcelo Peregrino levantou, do momento atual. Mas aí, pessoalmente, eu acho que essa decisão é uma decisão do Congresso. Se não for por um plebiscito nacional, que seja do Congresso. Lá é o foro próprio para se debater isso. Não no Judiciário e não em outras entidades que podem colaborar, mas o foro próprio é o Congresso. E o problema do custo, que é um problema verdadeiro também, mas nós já tivemos custos muito maiores, como, por exemplo, quando da biometria das urnas. Todas as urnas ganharam um aparelhinho para ler o dedo do eleitor e atestar que aquele eleitor é aquela pessoa. Aí a segurança valeu. Aí, para a segurança, podia se gastar. E gastou-se muito mais do que uma impressorazinha que vá ao lado da urna. E outra coisa, são 2 bilhões para colocar uma impressora do lado da urna e 6 bilhões para botar no fundo eleitoral. Mas daí isso é um outro debate, a gente coloca em pauta no outro dia. Mas me chama uma atenção também, e eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, me chama a atenção o fato de a totalização do voto ficar fechada lá no Tribunal Superior Eleitoral. Porque ela não é aberta, porque ela não é mais transparente. Meia dúzia de pessoas que, pelo menos é isso que a gente ouve, é isso que é discutido. Por que não é mais aberto isso, não é mais transparente? E só essa meia dúzia de pessoas que têm o direito de ver a totalização e depois divulgar. Na realidade, nos regimes democráticos ocidentais, não é, via de regra, você tem um organismo eleitoral que pode ter o cunho jurisdicional ou administrativo, ou em alguns países você tem órgãos diferentes com missões e atribuições complementares. No México, por exemplo, você tem um instituto eleitoral que faz a parte da administração e os tribunais eleitorais, provavelmente, que fazem a parte da judicatura, não é? Da litigância eleitoral. Mas, de toda forma, você precisa ter alguém que dê a última palavra e alguém que totalize. Se nós não acreditamos na institucionalidade, e aí é sim uma questão de fé em última análise, porque seja o voto impresso ou seja o voto pela urna, alguém vai ter que dar a última palavra e vai ter que totalizar esses votos. Se nós não acreditamos, se nós não temos fé no sistema eleitoral e nas pessoas que conduzem o sistema, aí realmente todos podem sofrer aí o malefício da dúvida. Mas não é isso que a história mostra. O que a história nacional mostra é que a Justiça Eleitoral tem, de forma cabal, nos últimos 25 anos da urna eletrônica, tem trazido resultados que espelham a verdade eleitoral. E isso sob escrutínio internacional. A missão de 2018 que veio aqui, a presidente da Costa Rica foi a chefe da missão, e foi uma missão exaustiva, Paulo.
técnicos em informática participaram em todas as etapas do processo eleitoral. E a totalização, não é? Se ela causa dúvida hoje, ela também vai causar com voto impresso. Aliás, muito mais. Veja, uma eleição em cada urna, se você for votar na lista de deputados que você tem, não é? Aqui em Santa Catarina são 16, não é? Isso, então, 16 federais. Imagine, são 16 federais, mais os estaduais, enfim, não são... 40 estaduais e 3 senadores. 40 estaduais. Veja... Na verdade, vai ser, agora em 2022, vai disputar um senador. Vai ser um só. Então, veja a diferença de um boletim de urna com a totalização e votos individuais de cada uma dessas pessoas. E, evidentemente, não vai ser o voto naquela apuração anterior do voto impresso. Porque esse substitutivo, o que ele diz? Entre uma dúvida, entre o que estiver estipulado na urna eletrônica e o voto impresso, vale o voto impresso. Ou seja, mais vale ao custo de 2 bilhões de reais abolir a urna eletrônica na proposta do substitutivo, não a proposta original. Então, nós estamos voltando para um sistema que é um sistema que não obedeceu aos melhores interesses do Brasil. E tem uma passagem muito interessante, Dr. Vicari, de Gandhi, não é? Referindo-se à lei inglesa. Perguntaram a Gandhi, olha, mas nós estamos aqui, nós precisamos reformar toda a legislação inglesa, a independência da Índia, enfim, nós precisamos revogar tudo e começar tudo de novo. E aí ele se vira e diz, não, se essa lei inglesa obedece às necessidades do povo, nós devemos seguir com ela. O que eu quero dizer com isso é que cada país tem seus traumas, cada país tem suas necessidades culturais. Na Alemanha, por exemplo, onde o voto eletrônico foi entendido como inconstitucional, o voto pode se dar também por carta. Isso no Brasil é impensável. Nós temos um sistema que atende às nossas necessidades. E há mais de 35 países que usam de uma forma ou de outra, isso está no site do Instituto IDEA, o voto ou algum mecanismo eletrônico de votação, seja no alistamento, seja no registro, seja na própria concepção do voto, não é? Eu vou fazer mais uma provocação para o doutor Vicari. Doutor Vicari, não sei se eu também estou cometendo um erro. O fato do eleitor não ter acesso no voto dele, ele não tem acesso ao voto, ele tem que acreditar naquela figurinha e não confirma. Isso não é inconstitucional, mas eu gostaria que o senhor respondesse isso logo depois dos intervalos, que a gente já volta para ver como o assunto é empolgante, né? Que já se passaram 20 minutos. Meu Deus, eu vou pedir mais 20 minutos para a produção. A gente já volta, é rapidinho, é um intervalo rápido e já voltamos com o doutor Vicari e o doutor Marcelo Peregrino. Estamos de volta aqui na Record News, esse é o Conexão ND, hoje debatendo sobre o voto impresso. Voto impresso, voto auditável, voto democrático, ou seja, um voto muito polêmico, e eu estou na presença do doutor Márcio Vicari e do doutor Marcelo Peregrino. Na verdade, os dois já foram juízes eleitorais, ocuparam a corte do Tribunal Regional Eleitoral aqui. Então, eles dominam muito mais o assunto do que a gente imagina. Doutor Vicari, eu quero ver o meu voto. Se eu não vejo, não está sendo ferido um direito do cidadão? Essa é uma questão bastante difícil de ser respondida. É verdade que, do ponto de vista estritamente constitucional e numa interpretação literal, nós nunca vamos achar uma garantia explícita nesses termos. Mas é muito razoável interpretar a Constituição e dizer que, já que eu voto em alguém e esse meu voto tem uma série de garantias, dentre as quais a do sigilo e a de que cada pessoa tem um voto, ou seja, da igualdade de peso dos votos, eu tenho também o direito de garantir que aquele voto que eu atribuí a alguém seja contado como eu o atribuí
e não por outros meios, né? Embora o fundamento de alguns outros, eu me recordo que no debate que fizemos no Tribunal Eleitoral, que o Dr. Marcelo Peregrino estava também, eu invoquei, a título de ilustração, a decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão, que o Dr. Peregrino mencionou. Lá o fundamento era um pouquinho diferente. O que o Tribunal Constitucional alemão disse é o seguinte: o ser aferível, a urna eletrônica ser aferível por técnicos é inconstitucional. Ou seja, o cidadão comum tem que poder aferir, mais ou menos nessa linha. Foi o que o Tribunal Constitucional alemão disse. Por isso ele considerou que as urnas exclusivamente eletrônicas, como é hoje no Brasil e como foi naquele período lá, eram inconstitucionais. Porque se eu preciso de um conhecimento técnico para identificar isso, eu já não estou com essa relação direta entre a minha vontade e o que vai ser contado como tal na hora da apuração. Então, é um problema que poderia estar aqui também. Sem dúvida. O Supremo Tribunal Federal, quando foi chamado a examinar esse tema, na primeira vez que ele foi chamado a examinar, numa medida cautelar, numa ação direta de inconstitucionalidade, tanto o ministro Gilmar Mendes quanto o ministro Dias Toffoli disseram que o voto auditável por impresso, assim, por impressão, não era inconstitucional. Que ele podia até ser inconveniente, mas que ele não era inconstitucional porque eles não viam na Constituição uma proibição e eles ficaram vencidos nessa votação. Depois mudaram um pouco de entendimento, mas é interessante notar que quando a presidente Dilma Rousseff vetou a lei, porque houve uma lei aprovada... Lei de Bolsonaro. Por grande maioria no Congresso, inclusive com apoio dos filiados do partido da presidente Dilma. 7 votos contra apenas. Exatamente. Quando ela vetou, qual foi o fundamento que ela utilizou? Ela utilizou 2 fundamentos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral, um deles o do custo, o outro da operacionalização, né? Mas, assim, depois, quando o Supremo voltou a examinar, o Supremo também se valeu do argumento do custo de passagem e argumentou algo que é muito preocupante, mas que na proposta de emenda constitucional que está em exame no Congresso se tenta contornar, que é o problema da quebra do sigilo do voto. O Supremo estava preocupado com isso. Na proposta que está lá, o que se faz? Se prevê uma impressora que que seja fechada, não seja acessível, mas que permita visualizar o papel e daí, dando a confirmação, o papel cai na urna, numa urna também indevassável. Essa é a ideia para preservar o sigilo do voto. Quinta-feira vai ser, pelo menos está pautado para essa quinta-feira, na Câmara, a votação do voto impresso auditável. O que nós estamos visualizando hoje, na verdade, e eu vou olhar para as ruas. De lá vem o seguinte apelo: por que não nos dá mais segurança para o voto? O que tem por trás que não querem, em hipótese nenhuma, que o voto seja impresso? Por que esse empenho de determinados ministros, no caso o ministro Barroso, que tá num embate com o presidente da República? É muito simples, Paulo. A história da República mostra que o voto impresso é sinônimo de fraude. Nós adotamos o sistema de automação, aliás, a favor e o da mundo fraude? Inteiro, não, eu estou dizendo que a história demonstra... Que ele está defendendo o voto impresso. Não, eu estou dizendo que o voto impresso, não, eu quero implicar, história do voto... Eu quero implicar. O amigo jamais conseguirá essa, nós estamos discutindo do plano das ideias. Mas não dá com 2 lórios aqui. Mas o que eu estou dizendo é que no plano histórico, a história do voto impresso no Brasil é a história da fraude. A história não apenas da fraude no voto, mas na fraude na apuração do voto. Veja, como que nós vamos contabilizar ou dizer que a contagem manual de 150 milhões de votos é mais segura, dá mais credibilidade e veracidade do que o sistema da atual urna eletrônica? Isso, para mim, com respeito às preocupações constitucionais e jurídicas, até porque a urna, quando você aperta o nome do quando você aperta o nome do seu candidato, aparece a imagem dele e você aperta confirma. Então você já tem a confirmação que o seu voto expressa a preferência naquela pessoa com foto. E porque eu não posso ver no impresso ali do lado que realmente foi confirmado? Eu vou lhe dar... Nós vamos pensar, Paulo, num sistema que funciona para quem também está de má fé,
que previne fraudes de pessoas de má fé. Então, digamos que um determinado partido, de maneira orquestrada, invada as sessões eleitorais e diga a cada voto desse integrante, né, dessa quadrilha, diga que há uma incompatibilidade entre o voto que ele depositou, que ele manifestou à vontade, e o voto impresso. Como é que nós vamos sair desse dilema? Veja o risco que nós estamos trazendo para a eleição. Então, eu acho que a preocupação da Justiça Eleitoral, a preocupação do ministro Barroso, a preocupação dos setores do direito e dos 11 partidos que já fecharam questão contra o voto impresso é uma questão de segurança. Não vejo aí uma tentativa de afastar, de esconder, não é, de maquiar um resultado, porque a história do Brasil, depois de 1995, não houve nenhuma fraude em eleições. A gente não consegue saber também. Claro, conseguimos, nós temos indícios claros, Paulo. Veja, claro, se você, por isso que eu digo que isso é uma questão de fé, se você não acredita no registro digital como um meio fidedigno da veracidade dos fatos, você não pode ter cartão de crédito, você não pode ter internet banking, enfim, o mundo virtual se fecha para você. Claro, não quero aqui menoscabar aqueles que acreditam, chamando-os de obsoletos, não é essa a minha provocação. Mas o que eu quero dizer é que o mundo caminha para a virtualidade. E no projeto brasileiro, o projeto da urna eletrônica é um projeto desenvolvido pelas Forças Armadas do Brasil, pelo ITA, pelo INPE, pelo Ministério da Comunicação. E foi vez após vez, testado sem nenhuma fraude. Como é que você vê quando há fraude em eleições no resto do mundo? Você vê a impossibilidade, por exemplo, de alteração de polos ideológicos antagônicos. O que nós vimos no Brasil, vimos PT, PSDB, depois o atual presidente, ou seja, nós vemos quem está no poder permitindo que o seu adversário chegue ao poder. Esse é um indicativo fortíssimo de todos os sistemas eleitorais de que não há fraude. Desculpe, e que as pessoas participam. Mas, doutor Vicari, então é loucura do presidente Bolsonaro, ouvindo o doutor Marcelo, é loucura do presidente Bolsonaro querer propor um voto auditável, impresso, agora ele está chamando de democrático, para dar mais segurança ao cidadão. Isso aí, então, não precisa? Há muitas pessoas, não só o presidente Bolsonaro, que sustentam isso, né? E mais, há muitas pessoas que hoje são contra, que há poucos anos atrás eram a favor. Essa mudança de opiniões, e elas são facilmente encontráveis nas redes sociais. Ainda hoje, por exemplo, me mandaram um vídeo de um candidato derrotado à presidência da República, que é ou foi presidente de um partido político, e que é frontalmente contra o voto auditável hoje, há alguns anos atrás, defendendo a auditabilidade do voto, assim como jornalistas e autoridades em geral. O próprio Congresso Nacional. Lembraste muito bem, Paulo, foram 7 votos contra apenas. Não foram 3 projetos e os 3 aprovando o voto auditável. Sempre. E o STF sempre derrubando. Exato. Então, assim, há uma manifestação que eu reputo que é respeitável de uma parcela considerável da população nesse sentido. E aí volta ao que eu disse antes. Qual o foro para decidir? O doutor Marcelo falou antes em relação à apuração dos votos e disse muito bem, alguém tem que dar a última palavra. Quem dá a última palavra hoje no nosso sistema constitucional é o Tribunal Superior Eleitoral. Aí tem que ter fé. Tem que ter fé, diz ele. Mas quem é que dá a última palavra a respeito... que as pessoas estão tendo fé no tribunal? Desculpa. Sem dúvida. Mas olha a briga que está tendo agora com o ministro Barroso, o presidente da República, abrindo inquérito, notícia-crime. Virou uma bagunça. É uma opinião respeitável, Paulo. Mas veja, o que o TSE está fazendo, e eu não digo que eu concorde, não é, com essa ação, é defender aquilo que entende por bem, não é, a favor da normalidade, da legitimidade das eleições. E isso é uma questão muito grave, Paulo, independente da discussão... Querendo tornar o presidente inelegível. Não, veja, independente do debate teórico sobre o voto auditável, o impresso, ou seja lá que nome nós o emprestemos, nós precisamos assumir um compromisso com a realização das eleições. Você dizer, uma autoridade, qualquer autoridade que seja ela, dizer que não vai haver eleição
se o meu desígnio, se o meu desejo não for obedecido, isso é muito Não grave. vai ter eleição, Isso afeta a normalidade e a legitimidade das eleições e, ao meu ver, embora, e aí vou parecer contraditório, não me parece que isso seja objeto para a atuação do TSE, não é? Pode até ser crime de responsabilidade, mas para mim não parece-me que aí se trata de um abuso do poder político. Nós podemos tratar de um crime de responsabilidade do presidente da República. Agora, não é inconstitucional um tribunal entrar com uma notícia-crime, um tribunal abrir um inquérito, ele não tem que ser provocado? Volto até nessa linha, Paulo, ao que eu estava dizendo antes. Na minha ótica, seria o momento das instituições e das autoridades respeitarem as suas atribuições. Esse é um debate legítimo, não é à toa que nós temos, como falamos agora há pouco, tantos votos no Congresso Nacional, tantas pessoas se manifestando, é um debate legítimo, não é um pequeno grupo de uma minoria isolada que está postulando isso, é um grupo considerável da nação brasileira, e aí há um local para esse debate, há um foro próprio para esse debate, que é o Congresso Nacional. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, na minha ótica, com todo o respeito, não devia interferir nisso, nem ele, nem o Supremo Tribunal Federal. O presidente da República deveria deixar esse tema ao Congresso Nacional, que é o foro próprio. E esses debates que acontecem na sociedade, e essa iniciativa, por exemplo, da AND de fazer esse debate, são excelentes para ajudar as pessoas a formar uma opinião, né? Agora, pensar-se que esse tipo de conduta de ameaça ou de um tribunal ameaçar o presidente ou do presidente ameaçar que não vai ter eleição, não pode não ter eleição. Isso quebraria uma viga mestra da Constituição. Mas pelo que eu entendi, não é que ele não vai ter eleição, é que não seria uma eleição legítima. Legítima por causa da possibilidade de fraude. Mas as acusações dessa natureza também são possíveis desde que elas sejam acompanhadas de demonstrações concretas, não é? Esse discurso político de menosprezar a seriedade da eleição é que não nos leva a um debate produtivo. O tribunal também creio que não devesse ter, na minha opinião e com todo o respeito, devesse ter imputado a este ou aquele uma conduta e deixasse isso para as esferas próprias. Quem apura crimes na ordem constitucional é o Ministério Público. Deixa o Ministério Público apurar se se trata de um crime de responsabilidade, é direito de qualquer cidadão oferecer a denúncia. Mais uma vez a judicialização na política. Exato, e isso está fazendo muito mal para o país, eu acredito. Nós precisaríamos deixar que o tema fosse debatido nas esferas próprias, mas o que se percebe às vezes? Que as esferas próprias tomam as decisões, e eu nem vou falar do Brasil. Eu vou falar de outro lugar. Nós vimos isso no Reino Unido. O povo foi chamado a decidir sobre o Brexit. Decidiu e a sua decisão quase não foi respeitada. Para que ela fosse respeitada, teve de haver uma nova eleição parlamentar e elegeu-se um primeiro-ministro que respeitava aquela decisão. Mas não foi a força da decisão popular. E nós vivemos isso aqui também no Brasil, Paulo. Nós tivemos um referendo do desarmamento que não foi respeitado pelos poderes. Nem pelo Legislativo, nem pelo Executivo e nem pelo Judiciário. Isto é grave. A democracia direta está sendo diminuída por força de atuações de estruturas, no mais das vezes estatais, mas nem sempre, que acabam por querer fazer prevalecer um entendimento da sua compreensão do que é a Constituição ou do que são os princípios que devem nortear a Constituição. Isso me parece perigoso. Lamentavelmente, nós estamos chegando ao final. Mas eu vou dar um minutinho para cada um. Vocês conseguem, como advogados, um minuto? Vamos tentar. O que o senhor espera da eleição de 2022, nesse clima que está se criando? Eu espero que nós continuemos a ter o mesmo grau de verdade, de veracidade que as urnas eletrônicas têm trazido, que a Justiça Eleitoral e seus valorosos servidores têm premiado, digamos assim, a nação brasileira ao longo de toda a sua história, desde 1932. Então, eu creio que nós vamos manter esse ambiente saudável, não é, de debate e acreditando na absoluta inutilidade do voto impresso, que é uma solução, ao meu ver, equivocada por um problema inexistente ao custo de 2 bilhões de reais, com todo respeito à opinião contrária. E muito obrigado pela atenção, Paulo. Eu que agradeço. Doutor Vicari.
A minha preocupação é aquela que consta na Constituição. Já que o poder emana do povo, o povo tem que ter o direito de controlá-lo. Nós temos num sistema de Estado democrático de direito uma contraforça a isso, porque a maioria não pode poder tudo. E essa contraforça, a atuação contra-majoritária dos tribunais que protegem as minorias. Aqui nós não temos uma minoria, eu acho, nós temos quase duas metades debatendo hoje no Brasil. Mas, sob certas circunstâncias, é sempre preocupante que uma posição minoritária fique simplesmente desconsiderada. Mas é mais preocupante que uma posição eventualmente majoritária não seja considerada. Acho que esse debate tem que continuar, mas em condições adequadas a frutificar e não a ficar apenas causando brigas ou discussões inúteis. Briga de rua, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Doutor Vicari, doutor Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês. Foi altamente esclarecedor, embora antagônicos, mas a gente, com certeza, quem nos acompanhou, abriu algumas janelas aí, iluminou um pouco. Gente, obrigado por nos acompanhar até aqui no Conexão ND, nesse debate. E terça-feira que vem eu estarei de volta com mais um programa. Um beijo para vocês.